mostrar aqui o novo lançamento na Fê, em fase de teste, claro. Por quê? Porque esse aqui vai ser a versão porta-cartões para tecido. Lógico que dá para fazer a versão no ponto cheio no sintético, mas aqui na minha mão tem a versão em tecido no virado. Para quem não sabe o que é esse que a gente trouxe, essa proposta na bolsinha Amor. E agora a gente vai vir com a proposta quadradinha, própria para cartão de crédito aí, ou cartão de visita, tá? Essa aqui é a versão virado, que você coloca o tecido dobrado, se quiser colocar uma estrutura pode, mas é feita da mesma maneira da bolsinha Amor, tá? E eu vou gravar algumas dicas e algumas ideias aqui para vocês visualizarem como é feito. Nesse pacote, nós vamos ter 2 alturas de bolso e 2 quilts diferentes, tá? Que é o Caminhos e aqui a Maré, tá? Então, esse aqui é a versão para ponto cheio, mais baixa, que é pro cartão, né? E vai ter uma versão mais alta para bolsinha de moeda ou outros acessórios para guardar. Eu montei o bastidor no TNT, e aqui é um TNT 80, tá? Que eu queria estrutura. Ele fez a marcação aqui junto com o acoplado, que eu botei aqui. E aí, você pode ou não colocar, eu gosto no tecido para dar uma leve estrutura. Então, ele fez a minha marcação da entretela com o acoplado. Aí, eu vim na segunda linha de costura com o tecido. E na sequência, ele vai fazer o quilt, tá? Que é o quilt Caminhos aqui, eu tô falando desse. Vai fazer o quilt e depois, o que a gente vai fazer? A máquina para... A gente vem e coloca o nosso forro, tá? Coloca com fita, tudo bonitinho, porque ele vai fazer uma costura de zigue-zague na volta. Feito isso, a gente retira de novo o bastidor da bordadeira, vai fazer o recorte somente na parte superior, tanto em cima quanto embaixo, tá? E partimos para o acabamento, que vai ser essa parte em ponto cheio e uma costura de pesponto embaixo. Levando em conta que aqui a costura de pesponto, ela vai terminar aqui, mas ela vai começar aqui. Por quê? Porque você tem a opção de usar 2 cores aqui para dar uma enfatizada no seu trabalho. Aqui eu usei uma cor só, tá? E feito isso, aí eu já testei os 2, né? Os 2 que é mais estreito, que é para cartão mesmo. E eu não vou recortar as laterais, porque a gente vai colocar na nossa peça do corpo inteiro. Feito o recorte, a gente vai deixar preparado o bolso dessa forma, tá vendo? Eu recortei aqui o TNT, selei com o isqueiro, com a chama azul, tá? Aí eu fiz dos 2 e agora eu vou montar. Montei o bastidor com o TNT novamente e eu vou fazer a matriz do ponto cheio, que é do corpinho do meu porta-cartões, tá? Aí eu vou fazer primeiro um, depois o outro. Levar pra bordadeira. E aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu marco lá na bordadeira com a primeira linha de costura. A primeira linha de marcação, ela vai marcar entretela. Eu gosto de colocar um nylon acoplado aqui para dar uma estrutura pro corpo. Então, eu coloco bem ao centro aqui, vou baixar e fazer a minha costura de marcação aqui por toda a volta, para depois vir com o tecido. E aqui nesse caso, dá pra gente fazer o corte também aqui do acoplado rente antes de colocar o tecido, também fica muito bom e não dá trabalho depois no recorte pro ponto cheio. Então, eu vou retirar da bordadeira, fazer o recorte e volto com o tecido. Recortado toda a volta aqui da minha marcação com o meu acoplado, eu vou vir com o tecido. Peraí. Aí, aqui, ó, é ideal que o tecido esteja passado, tá? Eu vou ver qual é o lado aqui direitinho, mas só mostrando aqui pra vocês que eu vou colocar o meu tecido em cima, coloco fita, deixo ele bem esticadinho pra que a bordadeira faça a linha de costura aí, pra prender meu tecido. Podem ver, ó, coloquei a fita, e aí nesse caso aqui eu tô com um tecido um pouco maior, então eu coloquei a fita em cima e na lateral e vou ficar aqui junto da bordadeira pra esticar o meu tecido, tá? Mas, aqui é só mesmo pra prender. Depois disso, dá até pra tirar as fitas se eu quiser. Ele vai fazer toda a volta aqui, ó.
Agora, a gente vai pra parte do quilt. Aí, enquanto ele começa o quilt aqui, eu vou dar aquela acelerada e voltamos no final. Feito todo o quilt, tirei da bordadeira e agora vou colocar aqui, recortando os excessos de linha, vou colocar meu forro na parte de trás do bastidor, para que ele faça o zigue-zague. Colocada toda a fita, vou levar para minha bordadeira para que faça o ponto zigue-zague. Fixado. O que a gente vai fazer agora é fazer o recorte, e o recorte é feito sempre com uma tesoura bem afiada de ponta curva. Aí, vamos fazer o recorte em cima e embaixo, para poder colocar o bolso. Recortada vai ficar dessa forma, ó, tá vendo? É a hora da gente colocar o bolso, e o bolso vai pela parte de baixo, mas o que eu quero explicar aqui é um fator dessa matriz. Como ela vem com dois tamanhos, com duas alturas diferentes do nosso bolso, você pode colocar ela limitando aqui, ó, assim, tô mostrando na parte de trás, mas a gente vai colocar do outro lado. Acho que é melhor mostrar pelo outro lado, tá? Então, vamos lá. O meu bolso, ele vai aqui, ó, certo? Não tem uma marcação, e essa costura, ela vai começar mais pra cima. Então, a gente tem que prender bem aqui, porque como tem dois tamanhos de bolso, ela vai começar lá na altura do outro. Então, o próprio gabarito aqui do meu bolsinho, que vai me dizer onde vai ficar, tá? Então, não tem necessidade da marcação. Muitas vezes, você vai querer usar o bolso maior, para não fazer o porta-cartões, e sim a bolsinha maior. Então, ele vai ficar mais para cima, com uma aba menor depois, tá ok? É importante que você fixe muito bem aí sua fita crepe, porque afinal de contas, a gente tá colocando o bolso na parte de baixo do bastidor. Ela vai entrar na nossa bordadeira dessa forma. Então, você tem que garantir que não enrole, para que dê tudo certo. E como você pode ver, ó, fica bem certinho, de acordo com a costura. Se eu levantar aqui, que eu prendi, ele tá bem em cima da costura da parte de baixo. Vou levar pra bordadeira, ele vai fazer toda a costura do bolso primeiro, e depois a gente vai fazer o recorte. Só o que eu falei, o nosso bolso tá começando aqui, ó. A costura de fixação do bolso começa mais pra cima, porque a gente tem o outro tamanho do bolso. Então, vamos lá. Só vou gravar aqui o comecinho, pra vocês visualizarem que ele vai fazer isso mesmo. É uma costura de ponto triplo, porque a gente vai fazer o recorte desse bolso, então ele não pode soltar. Agora, a gente vai retirar, vamos fazer o recorte e voltar pra bordadeira pro acabamento. Olha só, ficou fixo, daria até pra subir um pouquinho mais aqui, ó, mas ficou muito bom. Bolso recortado, o que eu vou fazer agora? Vou trocar a linha da bobina pra mesma cor que eu vou usar em cima e vou fazer o ponto de acabamento lá na bordadeira. Deixa eu ver se eu consigo fazer a troca aqui com uma mão só. Mas vamos lá, vamos colocar bobina trocada na cor que eu vou utilizar em cima. O meu bastidor montado, pronto pro acabamento, tá? Então, toma cuidado aí na hora de colocar. E aí, aqui a gente vai pra última etapa. Eu não vou gravar tudo, mas é só o comecinho aqui. Ele vai fazer toda a volta de ponto, pra vir com ponto cheio. E no final, eu mostro aqui, tirando da bordadeira. Sair da bordadeira dessa forma, a gente vai recortar o TNT e vai fazer a selagem com isqueiro.
Aí, temos a nossa bolsinha, tá? Que é um porta-cartões, ele tem a altura exata que cabe o cartão. E aí, aqui você pode fazer a marcação da aba aqui bem rente aqui embaixo, para proteger o cartão, ou deixar ela um pouquinho mais para cima, aí fica ao seu critério. Eu prefiro que pro cartão ele venha aqui embaixo. Faço a marcação, prego o meu botão e tá pronta a minha bolsinha. Agora eu vou montar a próxima e aí eu mostro para vocês as variações de tamanho. Então, já temos a de ponto cheio e a virado, que a virado eu também vou gravar para vocês verem. A costura do nosso tecido e o quilt aqui, caminhos, a máquina agora ela vai fazer a marcação de onde eu começo a colocar o bolso. Só que aqui, nesse caso, eu posso colocar o bolso até mais para baixo, vai depender do que você quer para sua carteirinha aí, tá? Esse daqui, ó, ele começa a marcar em cima aqui, ó, que você pode começar aqui, ou simplesmente começar mais pra baixo, ou pôr mais pra baixo, porque na realidade a gente vai costurar o bolso aí. Isso é só uma marcação pra saber onde você vai começar a dobrar a sua aba. Então, na hora de colocar o seu bolso aqui, é gosto. Principalmente no virado, tá? No porta-cartões do virado. Já colei a minha fita, coloquei aqui. Aqui eu vou colocar mais uma na lateral aqui, só pra ele não levantar aqui quando fizer a costura. Porque ela vai subir e depois vai voltar. E ela vai começar lá em cima. Então, tá vendo a minha marcação aqui do bolso? Eu resolvi colocar mais pra baixo, que eu quero um bolso mais curto e uma aba maior. Até pra comparar com o tamanho mais estreito, pra vocês visualizarem. Nesse momento aqui, ó, é interessante fazer o acompanhamento, porque se enroscar o pezinho, você pode subir o pé também, caso a sua bordadeira, ela tenha a função de levantar o calcador, tá? Porque aí você pode ficar sossegada, mas como você viu aí, ó, não é complicado, é só acompanhar o processo, esticar. Aqui eu tô fazendo teste, tá? E já aproveitando para gravar o passo a passo. Então, tô usando alguns retalhos que eu tinha. E por isso que ele tá um pouco amassadinho aí, mas dá super certo. Aqui eu optei por colocar o bolso só no tecido, porque ele vai virar. Então, eu não quero um bolso muito estruturado. Agora, a gente vai pro forro. A parte do forro aqui, eu vou tirar as fitas, vou colocar o meu forro aqui, direito pra baixo, e ele vai fazer toda a volta pra gente finalizar aqui meu forro. Mas eu não prendi não, mas você pode colocar fita crepe aí, igual eu falei, eu tô usando os retalhos, e aí eu gosto de ir dando uma esticadinha nele. Ele vai fazer uma costura tripla, que é pra na hora de virar ele não abrir por toda a volta. E aí, terminando essa costura, a gente vai fazer os recortes para poder virar. E eu vou explicar o porquê que eu deixo a parte da abertura maior do que as laterais aí, na hora de virar a nossa peça. Na máquina finalizamos e agora vamos pro corte. Aqui, ó, eu retirei do bastidor, eu fiz um corte de uns, um pouquinho mais de meio centímetro de cada lado. E em cima, na parte arredondada, eu usei a tesoura de picote. Caso você não tenha tesoura de picote, pode dar uns pique, corta com a tesoura normal e dá uns pique para que fique bem arredondadinho na hora de desvirar. E aqui na parte da vira, eu gosto de deixar comprida porque facilita na hora de fechar o bolso. E aí, agora eu vou desvirar, mostrar como fica da primeira parte para depois finalizar e ajeitar direitinho. Vai ficar com o bolso para a parte de trás. Por quê? Porque aqui agora é o momento da gente encaixar toda essa parte para dentro e fazer a costurinha, costura de mão aqui. Então, você vira, que é a costura invisível, né? Dá pra passar na máquina? Dá, mas aqui eu acho que é interessante fazer na costura. Então, você vai passar, ajeitar direitinho e costurar o bolso, tá? Eu não vou costurar aqui, eu vou virar e mostrar pra vocês a finalização, inclusive a aplicação do botão. Pessoal,
desviramos, o bolso está do lado certo agora. E aí, aqui eu já dobrei e fiz uma pequena marcação para saber onde vou aplicar o meu botão. Então, meu botão de colchete. E aí, como no outro vídeo que eu já gravei aqui, eu vou deixar alguns minutinhos parado aqui para vocês printarem a tela aí e marcar direitinho quais são as informações e quais são as matrizes que a gente vai utilizar, tá? É um botão no colchete, número 14, que eu vou utilizar, que eu tenho aqui, e vou fazer todo o processo com o martelinho. Então, eu vou colocar aqui hoje, nessa pecinha, um botão dourado. Feito a minha marcação, eu vou colocar mais ou menos o botão aqui para saber direitinho. Ele vai dar certo aqui um pouco abaixo da linha, porque senão também eu vou cortar a minha linha. E eu vou fazer o corte aqui antes de pôr. Se você tiver um alicate que faz furo ou quiser usar o balancinho, também pode ser usado, tá? Eu vou colocar fora da linha de costura e fiz o meu furo. Vou colocar aqui, ó, a parte de fora. E aí, se você tiver dúvidas, volta lá na tela para olhar qual é o parceirinho aqui dessa parte do botão. Que aí eu tô mostrando aqui que é essa, tá? Parte de baixo. Aí eu venho com a parte que faz a aplicação. E aí, aqui, ó, já tá colocado, tá vendo? Eu vou fazer a marcação do outro lado. E aí, aqui, ó, você pode fazer o bolso aqui, pode trazer mais pra baixo, aí fica a gosto de quem tá fazendo a bolsinha, tá? Eu vou marcar ela aqui. Como que eu vou marcar? Eu vou passar o meu giz aqui, ó. E aí, eu alinho direitinho aqui com as laterais e faço a marcação. Aí, eu vou colocar a minha base aqui, ó, tá? Venho com o furador, se você tiver esse furador, senão você vai utilizar o furador que você tem aí. E feito o furo, eu vou colocar da parte de baixo pra cima e fazer o encaixe aqui, ó, tá? E vou virar, porque a parte que bate encaixar direitinho no meio aqui, ó. E vou vir com a ferramenta que fecha essa parte. Encaixou. Fechou aqui. Eu vou bater mais um pouquinho, que parece que ele não fechou direito. E prontinho. Aí, a gente testa. Eu sempre gosto de fechar umas 3 vezes. E deu tudo certo, não soltou nada. Temos a nossa bolsinha, ou nosso porta-cartão, na versão mais larga do bastidor 13 por 18, tá? E aí, agora que eu vou tirar as coisas que eu quero mostrar pra vocês, apesar de não ter finalizado as outras, essa daqui é a versão mais larga. Aí, eu tenho a versão mais estreita, que dá certinho o cartão aqui, tá? Como pode ver aí, ó. Ela é um pouco mais estreita. Temos a versão ponto cheio, que aí aqui é igual essa de baixo, com os 2 quilts que vem no pacote. Porta-cartões em acabamento em ponto cheio. É lógico que a gente não ia trazer simplesmente um porta-cartão. Então, o que a gente resolveu fazer? Eu e a Ná resolvemos trazer 2 quilts diferentes, mas com algumas possibilidades. Por exemplo, você vai receber no pacote matrizes com 2 tamanhos, tá? É tudo para bastidor 13 por 18, porque a proposta aqui é um porta-cartão, tá? Então, você vai ter uma versão exata no tamanho do cartão, que eu vou ver se eu pego um cartão aqui, sem que vocês vejam os dados, mas para mostrar que ele cabe perfeitamente aqui, e um pouquinho maior que você pode utilizar ela para o cartão ou para qualquer outra funcionalidade, tá? Eu vou abrir aqui, ó, quilt Caminhos, tá? Ele é um quilt, parece o que a gente tem, mas não é. Ele é um quilt de ponto simples, mas bem desenhado aí. E esse aqui, ó, essa é a versão virado, tá? Então, na versão virado e na versão ponto cheio, sempre vão ter os 2 tamanhos e as possibilidades de fazer
nos dois formatos, no virado ou no ponto cheio. Então, aqui eu tô com a do virado, tá vendo? Depois aí a gente passa os tamanhos certinhos que ficou, para o vídeo não ficar muito extenso e eu mostrar pra vocês as possibilidades. Eu tenho as duas versões do quilt, tá? Que aqui eu fiz tom sobre tom, então quase não vão conseguir visualizar aí, mas o quilt é aquele que você viu. Esse aqui é o quilt, ele se parece com um, mas o nome dele é outro, tá? É Maré, porque a gente quis dar um efeito aí de inclinação. Então, esse aqui, ó, o que que é o diferencial do porta-cartão em ponto cheio? Esse tamanho aqui, ele tem o bolso mais baixinho, que dá para colocar o cartão aqui, você consegue acessar mais facilmente. Mas tem o bolso mais alto, que a marcação dessa peça, inclusive, ela começa aqui em cima, justamente para você saber onde você vai colocar o bolso. Mas as marcações do bolso, na hora que a gente faz, que a gente primeiro faz o bolso, ela vai te dar certinho o tamanho. Então, a outra com o bolso mais alto ficaria desse jeito aqui, tá? E essa com o bolso mais baixo, mais fechadinho aqui. Porta cartão, duas versões, como na bolsinha Amor, ponto cheio e no virado, com duas possibilidades de bolso, um de 7, se eu não me engano, o outro de 11.